A gente já abre nosso giro pelos 4 cantos da capital. Isso nós vamos direto saber como está a votação do Supremo Tribunal Federal. E hoje eu começo com ele, Tibério, bem-vindo. Olá, Lucas. Olá, você da TV Brasília. Uma boa noite. Olha, um assunto muito importante que tem sido discutido há pelo menos 9 anos aqui no Supremo Tribunal Federal. Bom, com o voto de todos os ministros, o placar agora contra, em relação à criminalização ou não do uso de maconha ficou em 8-3. E essa decisão foi contra a criminalização do porte de maconha para uso pessoal. O Supremo Tribunal Federal vai retomar essa sessão a partir do dia de amanhã, ou seja, o Supremo novamente volta então a discutir ainda mais esse tema. Bom, o que acontece? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, apesar dessa conduta, ainda não ter sido totalmente descriminalizada, ainda assim ela ainda pode, sem nenhum problema, ainda ser tratada como crime, ou seja, a pessoa ainda pode ter o uso, ainda pode ter o porte, ainda assim ela vai ser tratada ainda como crime, tá certo? A corte não legalizou ou não liberou, inclusive, o consumo de entorpecentes. Isso significa que o uso de drogas, mesmo que seja individual, apesar de não ser crime, permanecerá como ato ilícito contra a lei. E então quem agir aí dessa forma ainda está sujeito às penalizações. Ao todo, são 2 penalizações que a pessoa pode passar. A primeira é a advertência sobre os efeitos da droga e a segunda, uma medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Olha, Lucas, nós vamos passar para você aqui agora e para você também de casa o voto do Dias Toffoli. Inclusive, Dias Toffoli disse que nenhum usuário de droga pode ser descriminalizado. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Esse foi o objetivo da lei de 2006. A minha preocupação é que, ao dar interpretação conforme ao dispositivo em relação a cannabis, pode ser entendido que os usuários de outras drogas cometam crimes. E não foi essa a intenção da lei. E como sempre lembra o ministro Nelson Jobim, muitas vezes as leis não são específicas, porque naquele momento histórico ela é fruto do que é o possível. O possível naquele momento histórico era exatamente o artigo 28. E a intenção da legislação era exatamente de superar a ideia de penalizar o usuário e dar a ele uma solução socioeducativa. É isso. Agora, Bruno, como ficou a questão da quantidade que diferencia, o traficante do usuário de maconha, por exemplo? Pois é, Lucas, isso ainda vai ser discutido amanhã, então eles devem se reunir, todos os ministros devem se reunir amanhã justamente para discutir essa situação, Lucas. Mas olha só, a proposta que possui aí a maior quantidade de adesões é do ministro Alexandre de Moraes. O que acontece? Segundo ele, usuários seriam aqueles que têm consigo até 60 gramas de maconha ou também 6 plantas fêmeas, desde que não haja indício de tráfico. O indício de tráfico ele vai ser considerado quando há apreensão de balanças, cadernos com anotações referente a vendas e outros itens que podem garantir ali, que podem determinar que aquele usuário naquele momento está traficando maconha. Lucas. É isso, obrigado pelas informações.